Sejam todos muito bem-vindos a mais um Diretoria, que é Cinema Novo, do Eric Rocha, não é isso? Filho do Glauber Rocha. Temos hoje aqui a presença dele, Arthur Arantes. Seja bem-vindo, cara. Obrigado. Ele dirigiu um filme documentário chamado Formiga Sônica e está fazendo mestrado sobre discurso das ciências humanas sobre Glauber Rocha. À minha direita, Clara Riarte, diretora do documentário Em Paz e assistente de direção de diversos filmes, dentre eles Som ao Redor, Casa Grande e Cidade do Futuro, que vai estrear. Ação! O que vocês sentiram? Eu acho que mais que uma homenagem, né? Quando ele ganhou o prêmio em Cannes, a justificativa do júri era dizer um ensaio poético sobre um movimento quase desaparecido. Primeiro, acho que ele se inscreve um pouco nesse tipo de documentário de montagem poético, assim, você não sabe exatamente o que leva o encadeamento, não é óbvio, né, esse encadeamento, certamente existe uma razão, né, na cabeça do Eric, o diretor, e do Renato, acho que é Renato Vallone, o montador, mas você vai sendo transportado, né. E arquivo é sempre uma questão de memória, é uma linguagem que já praticamente foi superada. O cinema brasileiro, ele, apesar de remeter sempre, ele está em uma outra fase, né? Tanto técnica quanto estética. Né? A estética da fome foi muito importante, mas ela marca um período da história brasileira cinematográfica. Sim. Então eu acho que é um filme que é uma homenagem, inclusive, necessária, né? Porque esse cineasta, tem cineastas do cinema novo produzindo ainda, mas o grande público e as pessoas de forma geral, eles não têm uma memória recente desse tipo de cinema, né? Existe um gap geracional aí que a minha geração, por exemplo, tem muito pouco acesso a essas coisas. A não ser quem é muito interessado sobre, talvez ouve falar de Glauber Rocha, talvez de Nelson Pereira dos Santos. É engraçado, né? A impressão que eu tive, eu acho que é claro que é uma opção estética que ficaria muito maçante se a cada trecho de filme ele botasse o título do filme. Isso, né, nesse tipo de documentário, justamente, né, com uma construção muito mais livre, isso não existe. Já acabou de tentar fazer isso nos créditos, né? É muito bonito, mas em compensação, ele bota o nome de todo mundo toda vez que a pessoa aparece. Então é engraçado, porque talvez mais que uma homenagem aos filmes e ao cinema, aqueles homens. Essa foi um pouco a sensação que eu tive. É um cinema de autor, né? O cinema novo é um cinema de autor, ele surge como um desejo desses homens, né? de se colocar enquanto criadores, enquanto artistas, né? E observadores de uma realidade social dada no Brasil. Apesar de posteriormente essa questão do autor ela ser problematizada e tal, a Glauber Rocha inclusive abandona a ideia do autor. Quem são esses autores? Quem são esses homens? É um movimento feito por homens, né? É masculino, né? Uma coisa... Eles citam lá uma mulher, tem uma passagem que tem uma mulher numa reunião com eles, mas mesmo assim não é, eu acho que não era brasileira. É venezuelana. E ela está escondida em quadro e ela é a última pessoa a ser apresentada. Acho que isso salta aos olhos de todo mundo quando se vê esse filme, de que era um grupo de homens de classe social, né, de classe média alta, em que a grande maioria deles falava francês, né? A gente tem isso é uma coisa muitos que chama momentos, muita atenção. né, dessa entrevista, São todos fluentemente. brancos, né? Agora, acho que seria ingenuidade da nossa parte achar que poderia ser diferente naquela época. Se hoje em dia, em 2016, a representatividade das mulheres e das classes inferiores, enquanto autores, né, ou diretores ou criadores, é pequena, mas na década de 60, que, enfim, várias pessoas comentaram essa cena ela é muito forte, porque ele vai, eu não sei o nome, é um crítico francês, eu acho, não me lembro quem é, que vai apresentando um a um, você percebe nitidamente que não tem mulher, e de repente tem uma mulher que aparece atrás dele,
E aí ele lembra, eu ia me esquecendo, né, a diretora venezuelana, que eu pessoalmente também não conhecia. Então acho que o Eric sublinha essa questão. Tem uma cena final também, que tá um momento que eles estão numa cobertura de um apartamento, a praia, provavelmente no Leblon, pelo ângulo ali, e eles sentados, né, muito próximos uns dos outros, todos os homens ali, né, e a câmera, ela vem da esquerda para a direita mostrando eles, assim, isso, eu acho que é um momento que ele fixa bem essa imagem, que é um grupo muito pequeno de gente, né, e todos os homens ali naquela cobertura, né, eles estão de cima para baixo, e não é por acaso que essas imagens elas são inseridas no filme, né. Mas o cinema novo tem umas características interessantes com essa questão da mulher, do corpo, porque foi um cinema diferente da chanchada, né, que era um cinema mais sexy por natureza, que tem muita relação com o teatro de revista e tudo mais. Tem personagens femininas importantes no cinema. Terra em Transe, você tem uma presença feminina. Os filmes, eles, apesar de serem dirigidos por homens, eu não acho... É difícil falar que ele não tem um fetiche só, porque pelas cenas do documentário do Eric, isso fica marcado pelos nus, igual você mesmo colocou, mas eu acho que não pode ser reduzido a isso e colocar isso como uma questão que seja central. É uma questão das centrais, talvez, mas ela não pode ofuscar as outras, né? Que foi isso, é um cinema que botou o povo na tela, né? Era sequência de montagem, o Eric escolhe montar pessoas correndo, né? Tive algumas leituras para isso. Acho que uma delas era a pressa de botar essa linguagem nova, de falar o que estava sendo, né, o que eles precisavam falar rápido. O cinema novo é uma época muito significativa do cinema brasileiro, porque fora a produção contemporânea, pós-retomada principalmente, e a época da Veracruz, talvez seja o movimento mais significativo, enquanto movimento mesmo. Você tem que correr em relação a ele também, né? E muita gente corre dele. É engraçado, mas porque são filmes que, por motivos claros, não foram filmes feitos para agradar todo mundo. Tem uma fala no filme, né, que o Cacá Diegues coloca, que o grande dilema existencial deles, que ninguém consegue dormir, é que eles fazem filmes sobre o povo, que o povo não vê, né? Mas não sei se o Eric foi a pessoa que vai conseguir aproximar o povo desse cinema também, porque é um documentário muito... Ele chega a ser prolixo, porque é um exercício de linguagem, né? Acho que aquele fechamento muito bonito, acho que é realmente talvez uma das melhores maneiras de se fechar, porque de fato aqueles homens dirigiram aqueles filmes que a gente não sabe quais são, então acho importantíssimo. Eu não sei até que ponto quem aparece mais é a quem o Eric acredita mais importância no movimento, ou se é quem tinha material, né? Porque o Joaquim Pedro tem aquela entrevista enorme e muito boa, né? O Davi Neves, por exemplo, eu fiquei com uma pena, eu queria ter visto ele falando mais, mas eu não sei se não existia ou se foi uma escolha, de fato. Os percussores do movimento, eles estariam satisfeitos com o cinema nacional hoje? Eu acho que a gente está numa época boa do cinema nacional, assim. Um certo investimento público, claro, mas isso vem de sempre. Que está ameaçado. Mas a gente tem um cinema pernambucano muito forte. O Rio de Janeiro ainda é um polo central de produção cinematográfica no Brasil. Eu acho que sim. Então, esse ano passado, tiveram filmes assim, com temáticas muito próximas do que o cinema novo propôs. Big Jato, próprio Casa Grande, Aquários agora. São filmes que têm uma outra forma de abordar problemas que não são estranhos ao nosso cinema, né? Então eu acho que talvez, é difícil falar, né? Ainda mais que tem gente produzindo, né? Mas os que ainda estão vivos, por exemplo, o Cacá Diegues, acho que ele produz pouco, mas ele, por exemplo, trabalha na Globo Filmes e apoia muitos filmes. Aquários é um deles. Outro filme que eu vou co-dirigir com o Felipe Barbosa, meu marido e sócio, também. Então, sim, vejo que ele está interessado nesse novo cinema. Foi isso. Obrigado por assistir a mais um Diretoria.
hoje falando desse filme incrível, nacional. Vão assistir, vamos dar essa moral pra cultura brasileira. Curte aí o vídeo se você gostou, se você não gostou, curte também. Indica pra todo mundo, subscreve-se, compartilha pra geral, publica nas redes sociais. Hoje aqui com a presença ilustre de Rodrigo Trindade e o nosso diretor Gui Moura. Caé, seu lindo, e Julie, queridona, redes sociais. Obrigadíssimo, cara. Valeu mesmo, moral. Bruno Viana, cara, valeu. Prazer inenarrável, muito obrigado por ter sido convite. Beto Correia, valeu. Parceirão sempre. Obrigada. Obrigadíssimo. Foi um prazer. Prazer, galera. Do Pedro e do Luiz. Muito bacana. Volta sim. Volta, obrigadão mesmo, volta mesmo. Pô, obrigado pelo convite. Valeu mesmo, cara. Segunda vez, esse obrigadão. rapaz aqui é um cara que eu admiro. Muito obrigado pela presença dos dois, pô, foi uma verdadeira aula, foi mó bacana esse bate-papo, foi muito maneiro mesmo. E acessem as nossas mídias sociais. Está no canal Trampo, que é youtube.com/trampocanal. Facebook, temos o facebook.com/programa diretoria. sigam a gente no @programa diretoria no Instagram, Facebook e Instagram, Programa Diretoria. Cliquem na sinetinha para receber lá os negócios dos vídeos. E esse shot fez muito efeito. Vai se ver por aí. Não tem muito Você curte mais dinheiro, redes sociais ou... Ah não, só uma pergunta. Vocês gostam mais do dinheiro ou das redes sociais? Ou da imprensa? Das redes sociais. Redes sociais é muito famoso hoje. Mas vocês viram já, né? Já. Obrigado. E eu sugeri um livro. O livro é Quem Sou Eu Afinal. Vamos ver, vamos. Valeu, cara, a gente anota. Obrigado. Obrigada pela dica. Obrigado, Eu Afinal, uma interrogação. Obrigada. Tudo acontece, né? É muito bom, cara. Tinha que ter incorporado, era totalmente cinema novo, né? Não,